E o Lucas Leiva, hein? Deu errado? Foi mais uma contratação fracassada do Grêmio? Calma, respira, respira. E eu acho que o caso Lucas Leiva precisa ser analisado de uma forma um pouco mais profunda. Eu acho que tem várias nuances aí no caso. Eu já tenho ouvido alguns gremistas aí lamentando, dizendo que não deu certo, que ele vem jogando mal e tal. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que a gente pode fazer algumas ponderações, tá? A primeira que eu faço de largada, assim, eu realmente acho que ele não foi tão bem ali contra o Cruzeiro, talvez em outros jogos também não. Embora eu acho que ele tenha ido bem em outros, teve momentos bons dele em alguns jogos, outros não tão bons em outros. Eu acho que também não, ele não tá um horror todo, né, que alguns pintam, mas sim, de fato ele tem alguns momentos abaixo da nossa expectativa e é sobre isso que eu vou falar aqui agora. Contra o Cruzeiro especificamente, eu acho até que no primeiro gol ele chega atrasado, né, não consegue dar o bote, mas ali eu vejo, tudo bem, pode ter sido um pouco de falha dele, de lentidão dele, sei lá, de posicionamento equivocado dele, pode ter sido alguma questão dele, mas eu vejo muito o dedo do Roger também nesse lance. Assim como, na verdade, nos dois gols do, Grêmio, do Cruzeiro, eu vejo um pouco o fator volante recuado, né? Que o Roger até se refere a isso com muito orgulho, né, na coletiva. Ele chega a questionar os jornalistas: vocês perceberam que eu recuei o Lucas? Era quase como um terceiro zagueiro ali por dentro, pelo meio, e depois ele faz o mesmo com o Vija Sante, né, no segundo tempo. E coincidência ou não, o primeiro gol sai em cima do Lucas e o segundo naquele lance lá que o Breno se atrapalha e se choca com quem? Com o Vija Sante, que estava ali fazendo as vezes de zagueiro. Então acho que também tem um pouco do dedo do Roger nessa atuação estranha do Lucas, ou apagada dele, né, nesse último jogo. E esse é o primeiro item que eu já coloco para o debate. Mas essa análise sobre o Lucas deu certo, não deu, vai dar, não vai, eu vou ampliar a minha opinião aqui, principalmente pautando duas grandes categorias de análise aqui para a gente tirar algumas conclusões. E antes de mais nada também dizer que eu acho muito cedo para cravar conclusões. O cara recém chegou, não fez meia dúzia de jogos ainda, calma, relaxa. De certa forma isso vai estar dentro dessa minha análise agora, mas eu acho que o ponto de largada também pode ser esse, sabe? Porque, cara, não tem como cravar nada agora, sabe? O primeiro jogo do Jeromel com a camisa do Grêmio, ele fez gol contra. O pessoal saiu dizendo: meu Deus, que zagueiro horroroso é esse que o Grêmio contratou, sabe? Então, calma, calma. Vamos dar um tempo, o cara tava no... Enfim, já vou entrar nessa análise mais específica. O primeiro fator de análise que eu acho importante a gente pontuar é que eu sou muito contra generalizações, sabe? Ah, olha aí, ó, jogador com mais de 30 anos que volta, qual é o que dá certo? Cara, tem vários que deu certo. O Maxi Lopes foi um cara que o Grêmio trouxe que deu certo. Não sei se ele tinha 30, mas no próprio Vasco ele volta já com uma idade avançadíssima e foi um dos destaques do time, né? Tipo, não ganhou título, mas enfim, às vezes o cara é bom, dá certo, dá uma boa resposta e o resto do time é ruim também. Não é só título, né, o balizador de dar certo ou não. Começa por aí também. E eu vou dar um exemplo clássico aqui, porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo: ah, não, o Grêmio não pode contratar mais ninguém com mais de 30 anos, só abaixo disso. Então tá, daí eu coloco na mesa para vocês escolherem entre o Janderson, com seus 20 e pouquinhos anos, ou o Hulk, do Atlético Mineiro. Quem vocês contratam, cara? O Hulk ou o Janderson? Não tem nem base pra gente seguir conversando sobre isso, entendeu? Tem muita bomba, eles vão lembrar do Tardelli, do Douglas Costa, tem muita bomba com mais de 30 anos, mas tem muita bomba de 20. Assim como tem os caras bons de 20 e os caras bons de 30 e poucos. Né? O Zé Roberto foi ser campeão brasileiro pelo Palmeiras com 40 e poucos. Aí, claro, aí é um ponto fora de qualquer curva, né? Aí já é outro patamar, 40 e poucos anos, mas assim, dentro dos 30 e poucos ainda, muita gente consegue render.
Outros não, mas daí aí não é uma regra engessada. 30 anos não dá mais certo, 20 dá certo. Depende do atleta, mais do que da idade, né? É que nem aquela discussão de, é bom ou não ter técnico estrangeiro? Depende. Se for um técnico estrangeiro bom, é bom. Se for um técnico estrangeiro ruim, é ruim. O fato de ele ser estrangeiro não quer dizer nada. Assim como a idade também diz pouca coisa, diz alguma coisa, é óbvio, né? Em termos de revenda, em termos de fôlego, mas até certo ponto a idade fala, tem todo o resto a começar pela qualidade. Então essa balela eu já não engulo assim. E ainda dentro dessa linha de análise, dessa primeira perna aí da minha análise, muita gente compara com o Douglas Costa também, né? O novo Douglas Costa, meio que na mesma batida esses jogadores com mais de 30, repatriar os caras que estão encerrando a carreira, isso não dá certo, blá blá blá. Cara, assim, aí eu vou discordar plenamente, porque por mais que a gente consiga enxergar lá no futuro que o Lucas Leiva tenha sido um fracasso retumbante desportivamente, vamos supor que daqui para frente a ladeira abaixo ele não consegue mais render, vai ser banco e a gente mal vai conseguir usar. Estou considerando o pior cenário. Ainda assim eu não comparo com o Douglas Costa, porque o jogador que o Grêmio contrata e vai mal tecnicamente, desportivamente, é do jogo. É do jogo, acontece. Né? O Douglas Costa foi uma mancha, foi uma tragédia, foi uma decepção enorme pelo comportamento dele. Pelo comportamento boçal dele, desconectado da realidade, descomprometido. Né? E isso tudo, até mesmo debochado, né? Em certo momento, com a torcida ali, com o tchauzinho dele. E isso tudo para mim foi a grande mancha. Porque jogador que o Grêmio contrata com alguma expectativa e que não corresponde, isso é mato. Isso eu chamo de uma terça-feira à tarde, sobretudo nos últimos anos do Grêmio, né, com esse departamento de futebol do Grêmio há anos falido. Né? Então isso acontece. Né? Agora, o próprio Paulo Nunes foi um cara que voltou para o Grêmio depois de toda a história bonita que ele já tinha construído e ele foi mal no último retorno ali, que já estava passado uma idade e tudo mais. Cara, ninguém passou a odiar o Paulo Nunes por causa disso. Ele continua sendo ídolo do Grêmio. Foi mal na última passagem, mas a história que ele construiu lá atrás está de pé. Agora, se ele tivesse sido indolente, debochado, né, querendo casar enquanto o Grêmio está caindo, aí talvez tivesse manchado. Porque a mancha do Douglas Costa é essa. Né? Então, por isso que eu digo, mesmo que o Lucas Leiva se mostre um desastre futebolisticamente falando, não dá para colocar na mesma caixinha, porque o Lucas é profissional, é sério, é de outro patamar nesse sentido. Então, acho que essa é a primeira perna da análise, né? A questão da idade ou de colocar num combo Douglas Costa por outros motivos, não tem nada a ver, cara. A idade é relativo e o comportamento de cada jogador também é diferente, então esqueçam isso para achar uma tese, é que nem dizer assim, Douglas Costa deu errado, então todo jogador com D vai dar errado no Grêmio. Não. Né? Não é, assim como jogador com D vai dar errado, tu pode falar da idade, tu pode falar, todo jogador que foi do Grêmio e saiu para a Europa e volta vai dar errado. Não tem nada a ver, não tem lógica isso. Cada caso é um caso, então não generalizemos. E a segunda perna da minha análise, que ela diz mais respeito ao fato de ser cedo, é cedo para analisar. Eu concordo que o Lucas não começou nos deixando de queixo caído, e meu Deus, é outro nível, olha só esse cara, não sei o quê. Concordo que as primeiras amostragens dele não são das mais surpreendentes e empolgantes, mas aí eu acho sim que é cedo, porque o cara estava em outra realidade. O cara estava em 15 anos de Europa, em alto nível da Europa, em competições diferentes. Às vezes o cara sai da Premier League, né, na Inglaterra, vai jogar na Espanha, La Liga, né, e o cara já precisa de uma adaptação, porque é outro futebol na Espanha que se joga na Inglaterra, sabe? Então, tipo assim, o cara sai de 15 anos de Europa, volta para o Brasil. Só por isso já é necessário talvez dar um tempo para ele. Não bastante, ele volta para a Série B do Brasil, que às vezes os caras que estavam jogando a Série A precisam também se adaptar a esse outro futebol que se joga na Série B. Né? E não o suficiente tudo isso, ainda por cima o cara está sem ritmo. Né? Já tem 35 anos, talvez para pegar o ritmo não seja mais uma semaninha, como um guri de 20, talvez leve. Né? Então tem tudo isso que eu acho que está num
período ainda aceitável de se entender que o Lucas está pegando a embocadura do ritmo da Série B e de tudo mais. É muito cedo. Eu lembro, né, para corroborar com essa parte aí da minha tese, eu lembro que o Felipe Luiz do Flamengo, quando ele chega também de anos de Europa, lembra? Ele fez partidas ruins. As primeiras atuações dele foram ruins. Ele foi motivo de piada, de meme, de chacota. Teve um lance, se eu não me engano, que alguém passa voando por ele, assim, ele fica comendo poeira e o Flamengo sofre um gol ali. Foi um lance que foi o auge do meme, do deboche e tal. Cara, o tempo passou, chegou o Jorge Jesus, ajeitou o time, o Felipe Luiz talvez tenha pego a embocadura do futebol brasileiro, sul-americano, enfim, cara, foi uma das cabeças centrais daquele Flamengo que para muitos foi o melhor Flamengo de todos os tempos, no mínimo um dos melhores, né, de todos os tempos, e fez história, ganhou a Libertadores, atropelou todo mundo aqui no Brasil e tudo mais, sabe? Então calma, né? Naquele momento do Felipe Luiz poderiam dizer, ih, deu errado. Calma, que talvez com o tempo aí o Lucas consiga nos render bons frutos. É nisso que eu acredito, é isso que eu espero, mas acho que é cedo, acho que bola ele tem, cabeça ele tem, isso é o principal e por isso que eu tenho ainda uma expectativa positiva aí sobre o futuro de Lucas Leiva no Grêmio. Vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.